Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira pós-eleições. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todos. Então, comecemos a falar sobre o resultado das urnas. Tivemos aí um primeiro turno em que 7 capitais já definiram os seus prefeitos em primeiro turno, caso, por exemplo, de Belo Horizonte com a reeleição de Alexandre Calil, Salvador também, já com a eleição definida no primeiro turno. Você confere a lista lá no portal do Estadão. 18 capitais terão segundo turno, lembrando que Macapá ainda não teve eleição por causa do apagão. E no segundo turno chama atenção o confronto em São Paulo entre o Bruno Covas, atual prefeito do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Temos também confrontos no Rio de Janeiro entre o ex-prefeito Eduardo Paes, do Democratas, e o atual Marcelo Crivella, tentando a reeleição. Veja lá no portal do Estadão a lista completa também, e é já um primeiro desenho partidário com o crescimento do chamado centro, do DEM, do MDB, do PSDB também, e de uma nova esquerda, principalmente representada pelo PSOL. Você acompanha todos os detalhes no portal do Estadão. E uma falha técnica no sistema do TSE levou ontem a um atraso na divulgação dos resultados das eleições. O presidente, o ministro da Corte, Luiz Roberto Barroso, falou em pequeno acidente de percurso e disse que o problema ocorreu no funcionamento de um supercomputador que nada tem a ver com um ataque hacker, né? Aliás, Barroso disse que a mudança na forma de divulgação dos votos, que passou a ser centralizada no TSE e não nos estados, foi uma recomendação da PF. No final das contas, teve também essa falha no servidor, que acabou atrasando essa totalização. O fato, no entanto, gerou bastante barulho nas redes sociais e desconfiança por parte de aliados bolsonaristas sobre a confiança nas urnas, no voto eletrônico. Destaque também para o apoio do presidente Bolsonaro, que, comparado às eleições de 2018, nas quais ele mesmo foi eleito, deu uma fraquejada agora em relação aos candidatos que ele apoiou. O Estadão traz hoje um levantamento de 59 candidatos, somente 9 que tiveram apoio de Bolsonaro conseguiram se eleger. 59 no total, entre candidatos a vereador e candidatos a prefeito. No caso dos candidatos às prefeituras, em 2 casos, candidatos que ele apoiou venceram, em 2 vão disputar o segundo turno. Segundo turno, por exemplo, em Fortaleza e também no Rio de Janeiro. Mas foi um fim de semana de derrotas para o presidente, mas ele minimizou, dizendo que a esquerda que foi a grande perdedora. Só que apagou uma mensagem também, um post dele em que declarava alguns apoios na véspera da eleição, e o presidente Bolsonaro, com essa atitude, procurou minimizar esses problemas eleitorais que ele teve e que incluem o filho dele. O filho dele, apesar de ter sido muito bem votado no Rio de Janeiro, o vereador Carlos Bolsonaro, em relação à eleição passada, perdeu 36 mil votos. E falemos de Covid. Boas novas, aliás, sobre uma vacina contra o coronavírus. O imunizante em teste da farmacêutica Moderna apresentou proteção de quase 95% de eficácia. O anúncio foi feito hoje nos Estados Unidos e esses resultados vêm logo após resultados semelhantes da Pfizer, né? Que também aumentam a confiança de que vacinas podem ajudar a acabar com a pandemia. Enquanto isso, no Brasil, a gente tem um registro de quase 166 mil mortes pela Covid. A curva, inclusive, subiu em 13 estados e no Distrito Federal. E a gente segue falando de Covid, mas no futebol. No Palmeiras, por exemplo, mais uma baixa, infectado o atacante Gabriel Veron. Ele se soma a outros jogadores, a lista já tem 7 jogadores contaminados. O Santos, semana passada, estava com 10, incluindo o técnico Cuca, que melhorou um pouco, saiu da UTI e foi para o quarto. Corinthians também, com jogadores infectados. A gente traz todo esse quadro lá no Esporte do Estadão, que destaca hoje também Lewis Hamilton com o heptacampeonato que ele conquistou na Fórmula 1, se igualando a Michael Schumacher. E no mês da consciência negra, é importante o olhar de ressignificação da dor de uma narrativa de superação e orgulho. E nesse sentido, o afroturismo resgata um legado negro com roteiros no Brasil e no exterior e se apresenta como uma forte tendência em tempos de discussão do racismo e da reafirmação da importância da cultura negra na nossa sociedade. Os roteiros incluem passagens pelo Vale do Paraíba, ao litoral de Paraty, já no Rio, passa por fazendas de café e comunidades quilombolas. Mas tem também chegado até a África. Essa história quem conta pra gente está no caderno da quarentena, né, no Estadão, e também nas nossas plataformas digitais.
Estes e outros assuntos você acompanha nesta segunda nas plataformas do Estadão, inclusive com um mapa lá da votação dos candidatos pelo Brasil todo. A gente volta amanhã. Até mais. Tchau.